Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, que eu morava antes no Maranhão, o DDD 99 e o telefone 99-152-0454. Não se esqueça aí de dar um like, um gostei, um joinha e se inscrever em nosso canal, assim nós estaremos divulgando para outras pessoas também assistirem. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente aí tanto mais comentários sobre a lição, como também todos os slides que nós usamos aqui. Isso então vamos mandar via Word, PDF e PowerPoint. Também vamos incluir você em um grupo. Esse grupo não é grupo de bate-papo. Lá ninguém vai postar vídeo, nem música, nada disso. É só o material de EBD que eu posto ali toda semana. Aí você recebe gratuitamente esse material. Quando você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, então você só diga assim, quero entrar no grupo EBD, aí coloca lá Betel, aí coloca seu nome e coloca a sua cidade. Só isso, para eu poder cadastrar você no grupo. Por que precisa colocar Betel? Porque eu comento as revistas Betel, comento as revistas CPAD e comento a revista também da Central Gospel. Tudo certo? Tudo bem? Então, combinado. Vamos então ao estudo da nossa lição de hoje. Nós estamos estudando as revistas da Betel Dominical Adultos com o tema Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. O comentarista da Betel Editora deste trimestre é o bispo Abner Ferreira. Nós já estudamos na lição Ordenança para crer e descer as águas batismais. Na lição 2, Ordenança para participar da ceia do Senhor. Lição 3, Ordenança para congregar e prestar culto racional. Na lição 4, Ordenança quanto à contribuição financeira. E hoje vamos estudar a lição 5, Ordenança para uma vida de vigilância e oração. Então, Jesus mandou ou não mandou nós orarmos? Mandou, né? Então diz bem claro, vigiai e orai, é uma ordem, né? Às vezes você lê a Bíblia e fala, mas isso aí é lá para os discípulos, não tem nada a ver comigo. Mas você tem que decidir se você é discípulo ou não. Se você é discípulo, então a ordem é para você também. Então todos nós somos discípulos, somos servos, né? Somos escravos, somos propriedade de Deus, somos filhos de Deus, acima de tudo, filhos de Deus. Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, ele não está dizendo assim, se algum dia vocês quiserem orar, se algum dia desejarem orar. Não, mas ele diz, quando orares. Então, subentende-se que eles estarão orando. Quando os apóstolos, no início da igreja, tiveram aquele problema lá na distribuição da alimentação, eles disseram o quê? Olha, escolham dentre vocês 7 varões, né? Aí vamos ver lá, cheios do Espírito Santo, sabedoria e tal. Mas eles disseram o quê? Nós vamos nos dedicar a 2 coisas principais na vida de um cristão, principalmente na vida de um líder. Nós perseveraremos no quê? Na oração e no ministério da palavra. Veja bem, oração é primordial na vida de um crente. Todo crente tem não só um aconselhamento, mas tem um dever, uma obrigação de se levantar pela madrugada e orar. Orar, conversar com Deus. E a oração mais importante, melhor e mais bem feita é a oração em línguas. A oração que na Bíblia diz orar no Espírito Santo, como está em Judas, né? Capítulo 1, versículo 20. Que diz aí, olha, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Tem gente que pensa que orar no Espírito é em pensamento. Não existe esse ensino na Bíblia de orar em pensamento. Não.
é orar falando em línguas. 1 Coríntios 14:4, Paulo diz: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Língua estranha se entende o quê? Língua espiritual, né? Língua que nós falamos, aquela língua do batismo com o Espírito Santo. Que Paulo diz que esta língua ninguém entende, só Deus. Então Deus, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nos dá uma linguagem de oração própria para falar com Deus, que só Deus entende, ninguém mais entende. O diabo não entende, ninguém à sua volta entende, só Deus entende. Então é uma linguagem própria de oração. E se a palavra de Deus nos diz, nós não sabemos orar como convém, então não adianta você querer fazer uma oração perfeita, muito certinha. Deus quer que você fale com Ele mesmo, como você estivesse falando com seu pai, diante do seu pai. Agora, quando você estiver falando, use então a palavra que você entende, e as palavras da sua própria língua materna, mas também ore em espírito, ou seja, ore no Espírito Santo, ou seja, ore em línguas. Então, você vai orar em português, no nosso caso, e também orar em línguas toda vez que for orar. 1 Coríntios 14:4, o que diz aí? Olha bem. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então você quer orar bem? Ore falando em línguas, ore no Espírito Santo. Tem uma leitura interessante, Isaías 26:20. Vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Mateus 6:6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Veja, é isso que Jesus diz para nós: entra lá no teu quarto, no aposento, em algum lugar, e ore, fale com Deus. Se você fizer isso, está escrito, será recompensado. Então você faz isso no secreto e é recompensado publicamente. Deus vai te usar publicamente. Olha aí o que diz Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Efésios 6:18, lá onde está a armadura de Deus. Aquela armadura toda só funciona se houver oração. Se não houver oração, a armadura não funciona. Não adianta ter armadura sem a oração. Aí você fala, mas tem esse negócio aí de falar em línguas no Antigo Testamento? Tem. Lá no tempo, por exemplo, de Moisés, quando aqueles 70 anciãos foram escolhidos, 2 deles não foram à reunião e profetizaram no arraial. O Eldade e o Medade. Eles profetizavam no arraial. Isso aí no original é exatamente, falavam em línguas. Mas você quer uma passagem no Antigo Testamento mais clara ainda e que o apóstolo Paulo confirmou no Novo Testamento sobre falar em línguas? Olha aí, Isaías 28:11-12. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Veja só, falar em línguas traz descanso, traz refrigério, e está no Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo repetiu em 1 Coríntios 14, dizendo que na lei estava escrito sobre isso. Veja aí, 1 Coríntios 14:21, é o mesmo versículo. Paulo está explicando que estava escrito sobre falar em línguas no Antigo Testamento. Olha aí, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Veja só, Paulo está citando esse versículo de Isaías sobre qual é o estudo do 1 Coríntios 14? Falar em línguas. Então, ore em línguas, ore bastante em línguas. Você quer receber um dom do Espírito Santo? Ore em línguas. Então, nesse estudo nós vamos ver vários tipos de oração, né? Orando em todo o tempo, mas também com vários tipos de oração. Então, nós vamos ver vários tipos de oração que é importante você saber quando for orar. Então, orar 1 hora é rápido demais, o tempo passa rápido demais, você nem viu o tempo passar. Eu oro geralmente 2 horas, 3 horas todo dia. E
o tempo passa que a gente nem vê. Então, nesse material escrito, eu vou mandar para você aí muita coisa sobre oração. Por exemplo, oração individual, a oração em grupo, a oração coletiva, aquela feita na igreja. Vamos ver algumas orações que as pessoas nunca deveriam fazer. Por exemplo, você sabia que deixar de orar é pecado? É pecado. Veja Samuel 12:23, você entenderá melhor. E é pecado de desobediência. Você pode olhar aí, 1 Tessalonicenses 5:17, Lucas 18:1. Deixar de orar é investir no seu desviar, no seu deixar Deus. Veja bem, isso é uma certeza. Quer saber se alguém está se desviando, está se afastando de Deus, está se esfriando? É fácil. Está orando ou não? Não está orando, não? Então está se esfriando na fé. Está se acabando e nem percebendo. E nós precisamos olhar para o exemplo da igreja quando começou. A igreja era movimentada, alimentada, equipada sempre através da oração. Nesta lição, então, vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a falta de vigilância põe tudo a perder. Subtópico 1, vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Subtópico 2, vigiai porque o adversário busca quem possa tragar. Subtópico 3, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Tópico 2, aprendendo a orar. Subtópico 1, a oração modelo. Subtópico 2, a oração em secreto. Subtópico 3, os vários aspectos da oração. Tópico 3, a dedicação à oração. Subtópico 1, orar em todo lugar. Subtópico 2, orar o tempo todo. Subtópico 3, orar sem jamais esmorecer. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição, que vai ser de muito proveito para nós. Vamos ver o texto áureo, que está em Efésios 6:18, que diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Então veja, orando todo o tempo, então todo o tempo disponível que nós tivermos. Estamos no trabalho, podemos dar uma saidinha, vai lá no banheiro, ore um pouquinho. Ali mesmo onde você está, ore um pouquinho. Olha, você pode orar em línguas, por exemplo, no trabalho, a hora que você estiver ali, não tenho aquela coisa para fazer agora, rapidinho, 2, 3, 5 minutos, você pode estar lá. Ó. Às vezes você está olhando para o computador, as pessoas estão pensando até que você está lendo alguma coisa, mas você está... Você pode falar em línguas baixinho, ninguém precisa ouvir. Você pode estar ao lado da sua esposa de noite na cama lá, e orando, e ela nem saber. Você está... Pronto, pode orar. O volume, a altura, quem controla é você. Você não fica possuído, demônio que possui a pessoa e obriga a pessoa a gritar, falar, xingar, alguma coisa, falar com outra voz e tudo. Não, o Espírito Santo não. O Espírito está sujeito ao profeta, quer dizer o quê? Que você pode regular essa voz aí. Pode falar alto, pode falar baixinho. Pode falar, pode não falar. Então o Espírito Santo mora em nós. Agora, ele não nos obriga a orar. Não. Ele não se apossa de nós e obriga nós a fazer alguma coisa. Não. Nós é que vamos dar lugar. Nós é que vamos nos colocar à disposição dele. Então, toda hora que você quiser falar em línguas, você pode falar. E aí fala então com toda a oração. Então existem várias orações. Né? Principal o quê? Arrependimento. Depois, agradecimento. Depois, adoração. Depois, louvor. Depois, petição, pedir alguma coisa para você mesmo. Depois, intercessão, pedir alguma coisa pelos outros. Depois, entrega, consagração, e aí vai. São vários tipos de oração. Então ele fala com toda oração e súplica no Espírito. Né? Então essa oração, quando você ora em línguas, você começa ali a ter uma oração diferente. Você vai ver que é muito superior à oração que você estava fazendo. Com pensamento, você vai pensando, né, em oração, mas o seu espírito
vai unido ao Espírito Santo. Então agora vai falar com Deus. Então o Espírito Santo vai dizer a Deus exatamente o que nós precisamos. Porque muitas vezes nós falando na nossa própria língua, com o nosso próprio entendimento, a gente acaba falando um monte de besteira, falando um monte de coisa que Deus não está preocupado com isso, não está querendo saber disso. Às vezes você fica repetindo a mesma coisa todo dia, né, sem sentido. Às vezes você está pedindo uma coisa que Deus não quer lhe dar, orando fora da vontade de Deus. Então o Espírito Santo pega a nossa oração e conserta, leva ela de maneira perfeita a Deus. Ele sabe tudo que nós precisamos e tudo que nós desejamos fazer para Deus. Então ele entrega essa oração perfeita. Então ele diz que nós temos que vigiar nisso, ou seja, todo dia, é constante, todo dia vamos orar. Aí com perseverança, ou seja, persistir na oração. Tenha certeza, a oração funciona, Deus ouve a oração. Não nos esquecendo de orar pelos outros também, que é a oração de intercessão. Verdade aplicada. Em todo o tempo, o discípulo de Cristo deve orar e vigiar para não ceder às tentações, enquanto espera a volta de Jesus. Então veja que a própria oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos ali, ele diz que nós devemos orar pedindo a Deus para nos livrar das tentações, porque nós somos fracos, né? A carne é fraca, o espírito é forte. Então, livra-nos das tentações porque nós somos fracos, porque Deus não nos deixa ser tentados acima do que podemos suportar. Se nós consideramos que fomos tentados acima, é porque nós é que decidimos pecar. Mas nós poderíamos resistir? Com certeza poderíamos, porque Deus cuida de nós e Ele não deixa que nós sejamos tentados acima do que nós podemos suportar. Então, se não suportamos, se caímos, é porque nós desejamos, é porque nós agimos aí sobrepujando o Espírito Santo. Resistimos ao Espírito Santo nessa hora, mas Ele nos avisou e Ele fez de tudo para evitarmos pecar. Textos de referência, Mateus 24, 42 a 44 e Mateus 26, 41. Vamos ver. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considere isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 26, 41 agora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigiar. Jesus sempre disse o quê? Vigiai e orai. Então, esteja atento aos acontecimentos, né? Sabendo que Jesus está às portas, está vindo, mas ele vem como ladrão, ele não vai avisar a hora nem o dia. Então, esteja pronto o tempo todo. E sempre o quê? Orando. Esteja pronto, alerta. Vamos ver mais detalhes, então, durante o estudo da lição. A introdução da lição diz: enquanto prosseguimos na jornada cristã para vencermos e perseverarmos, não podemos desprezar estes dois aspectos destacados por Nosso Senhor e pelos escritos dos seus apóstolos: vigilância e oração. Em um tempo repleto de distrações, é preciso convicção e disciplina no imprescindível cultivo destas práticas com a ajuda do Espírito Santo. Então, sempre o alerta: vigiai e orai. Então, nós estamos lendo a Bíblia, estamos vendo, né, sinais que antecedem a vinda do Senhor, né, aquelas primeiras dores, né, vai se multiplicando. Estamos vendo tudo que está acontecendo, estamos atentos. E aí, nós vamos ver, olha, se Jesus está chegando para me buscar, de que maneira ele deve me achar, de que maneira ele deve me encontrar. Então, de que maneira? Estarei sempre orando, jejuando, estudando a Bíblia, congregando, ganhando almas. Isso aí qualquer crente sabe disso. O problema é fazer, mas que sabe, sabe. Então essas coisas são imprescindíveis na vida do crente. Distrações tem aos milhões, mas você só vai entrar na distração se quiser. Se você vai assistir a TV, quem tem o controle na mão? É você.
Você está de frente a um computador. Quem tem o controle sobre o computador? É você. Você tem um celular? Quem tem o controle? Você. Veja bem, o controle está aí disponível. Você vai controlar de acordo com a sua intimidade com Deus. Se você não está em intimidade com Deus, se você não está buscando Deus, se você não está lendo, não está orando, né? Não está congregando, não está evangelizando, você não está ocupado nas coisas de Deus, então as distrações dominarão a sua vida. Mas o alerta de Deus é o quê? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, desejai as coisas que são de cima. Tópico 1. A falta de vigilância põe tudo a perder. A palavra perioreo é a mais utilizada no Novo Testamento para a palavra vigiar, aí segundo o dicionário Wycliffe. Ficar acordado, alerta, dar total atenção para evitar que por negligência ou indolência algumas calamidades destrutivas atinjam a vida de alguém. Mateus 24:42, 25:13, Apocalipse 16:15. Ou ainda para evitar que alguém negue ou abandone a Cristo. Mateus 26:41. Ou caia em pecado. 1 Tessalonicenses 5:6, 1 Coríntios 16:13, 1 de Pedro 5:8. Então esse vigiar quer dizer estar alerta, prestando atenção em tudo e orando o tempo todo. Porque não basta saber o que está acontecendo, nem o que vai acontecer. Nós temos que estar orando. Se você sente que vai acontecer alguma coisa ruim, você vai orar para que não aconteça. Se você sonha com a coisa acontecendo ruim, você acorda, vai orar para que não aconteça. Se a coisa é boa, ore para que aconteça. Quando Daniel descobriu que os 70 anos tinham findado, ele não ficou só pensando nisso, ele foi orar para que se cumprisse, confirmando na oração. Se nós estamos assistindo um jornal, vemos uma tragédia, um terremoto, uma coisa, vamos orar por aquilo, orar pelas pessoas ali. Se estamos vendo uma determinada situação acontecendo na nossa vida, no nosso emprego, na nossa igreja, vamos orar, intercedendo, vamos orar, pedindo ao Senhor para entrar com providência. Tem alguém doente, vamos orar para ele ser curado. Tem alguém possesso, vamos orar para ele ser liberto. Tópico 1, subtópico 1. Vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus nos alertou. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A vigilância vê a tentação chegar, a oração dá força para resistir a ela. Vigilância é saber que um simples vacilo pode ser fatal. Não adianta ser PhD, ter doutorado, se não vigiar. Não adianta ser excelente executor, se não vigiar. Não adianta ser exímio conhecedor bíblico, se não vigiar. Não adianta ter fé que transporta montes, se não vigiar. Não adianta ser de oração, se não vigiar. Não adianta orar 24 horas por dia, se quando se levanta da oração, não vigia, murmura, fala mal de alguém, xinga, mente e outras coisas mais que entristecem o Espírito Santo de Deus. Você está jogando fora toda a oração. Se fosse só pelo Espírito, ele resistiria. Mas quando entra a carne, há um enfraquecimento natural peculiar ao ser humano. Então veja bem, podemos passar aí das 24 horas do dia, 23 horas, orando, jejuando, estudando a Bíblia, congregando, evangelizando, fazendo muita coisa para Deus. Está tudo bem, mas em 1 hora, em 10 minutos, em 15 minutos, você entra aí e vai ver uma página pornográfica. O que aconteceu? Desmanchou tudo que você fez. Perdeu tudo. E assim tem acontecido com a maioria dos crentes. Mas é uma coisa tremenda isso. A pessoa está tudo bem, a pessoa está na igreja, está lendo, está ali escutando a pregação, está louvando, está adorando. Mas quando chega em casa, é Netflix. Aí filme cheio de pornografia. E aí desmanchou tudo que você fez. Porque o pecado destrói a santidade. Então, veja que isso atinge a todo crente. Você pode estar tudo bem. Você chegou em casa. Ou em algum lugar você chegou. E lá
você provocou ali uma briga, teve ali um xingamento, um ódio e tal. Pronto, tudo que você fez de bom durante o dia acabou. Você destruiu tudo. Tudo que você construiu, você estava construindo no reino espiritual, tá tudo bem. Mas chegou ali, você fez aquilo, falou aquilo, agiu assim, pum, desmanchou tudo. Então, cuidado, porque às vezes você está fazendo isso. Todo dia você constrói, desmancha, constrói, desmancha. E aí não está sobrando nada. Então, vigiar tem essa conotação também, de permanecer vigiando e orando. Permanecer em comunhão com o Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 2. Vigiai porque o adversário busca a quem possa tragar. A luta que temos que lutar não é contra a carne ou sangue, não é física, não é contra seres humanos, é contra pessoas. Nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, Efésios 6,12. Por isso precisamos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau, Efésios 6:13-18. O nosso adversário não brinca em serviço. Cuidado. Veja que a armadura vai até no versículo 18. Muita gente termina aí no versículo 17. Quem é que sustenta? O que sustenta toda a armadura? A oração. Tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a pessoa se esquece, né? Se fortalece em tanta coisa, mas se esquece da oração. Tem gente que trabalha demais para Deus. Trabalha o dia inteiro para Deus. Mas não tem tempo para Deus. Não adianta você trabalhar para Deus e não ter tempo a sós com Deus. Não adianta. Não é só o trabalho. Olha lá, a Marta trabalhava muito. Mas Jesus elogiou a Maria. Porque quando Jesus chegava, a Maria largava tudo, esquecia de tudo. O que é importante agora? Jesus. Ouvir Jesus. Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Então cuidado, que às vezes você é um ativista, né? Religioso. Trabalha para Deus. E muito. Tem gente que até exagera. Mas, e o seu tempo com Deus? Não passa nem uma hora orando por dia. Nem uma hora conversando com Deus. Trabalha para Deus, mas não conhece o Deus para quem ele trabalha. Trabalha na empresa 50 anos, não conhece o dono, não conhece o patrão. Então nós temos que enxergar, a vigilância, enxergar o reino espiritual. Existem milhões de demônios trabalhando contra nós. E o diabo anda o tempo todo, né, se fingindo de leão, querendo botar medo em todo mundo, se passando por leão, procurando uma brecha, procurando uma situação, um meio de nos fazer pecar, de nos fazer deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de ler a Bíblia, deixar de evangelizar. Então ele anda armando armadilhas. Nós temos que estar vigilantes e sempre em oração. Tópico 1, subtópico 3. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Lucas 12:39-40. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 de Pedro 4:7. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus 24:36. Nosso Senhor bem sabia do interesse, insistência e curiosidade do ser humano por tentar descobrir o dia e a hora. Vide Atos 1:7. Ao longo da história da igreja, não são poucas as fúteis especulações que surgiram quanto ao momento exato deste acontecimento. Então veja, nós não temos que ficar imaginando, tem que acontecer não sei o quê, tem que acontecer não sei o quê, para Jesus voltar. Não existe isso. Todo dia nós temos que estar prontos, todo dia amando a volta de Jesus, desejando a volta de Jesus. É hoje, estar pronto. Por isso mesmo, hoje nós vemos as igrejas num quase total esfriamento na evangelização. Praticamente não ganham mais almas.
Por que isso? Porque não sentem a necessidade, a urgência, porque não estão esperando Jesus voltar hoje. Parece que pensam que Jesus vai voltar daqui uns 1000 anos ainda. E é um absurdo a situação que está vivendo a igreja hoje. A falta de urgência na evangelização, no ganhar almas. Então não adianta ficar imaginando coisas, inventando coisas. Tem gente que fala, mas o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Onde é que tem isso? Não, ali está dizendo o evangelho do reino que será pregado durante a grande tribulação, para depois é que vem o milênio e o fim do mundo. Não está falando da época da graça. Não está falando do evangelho da graça. Está falando do evangelho do reino. Veja bem, não é a nossa época. Você não evangelizou nem seu vizinho. Você acha mesmo que todas as pessoas do mundo conhecerão o evangelho? Jesus disse o contrário. Jesus perguntou, haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Indicando pouquíssimas pessoas que serão salvas, que serão arrebatadas. Poucas. Porque a maioria não está vigiando, não está orando. Tópico 2. Aprendendo a orar. Bispo Abner Ferreira, revista Betel Dominical, 3º trimestre de 2022, lição 8, diz assim: a relação com Deus, que segundo as crenças judias regia tudo o que existe, era algo muito delicado e por isso pediram a Jesus que lhes ensinasse a forma correta de se dirigir a Deus, porque segundo eles, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira correta de falar com ele, e Jesus era para eles essa pessoa. Então os discípulos desejaram saber como fazer uma oração correta, como ter a noção correta quando orar. Então Jesus vai ensiná-los. Não é o que repetir. Jesus disse, quando orares, não useis de vãs repetições. Então Jesus está dizendo, pode ver que Mateus, a oração é de um jeito, e em Lucas é outro jeito. Não são as mesmas palavras. Não é para ficar repetindo isso. Infelizmente nós temos crentes nas igrejas evangélicas que andam por aí, orando Pai Nosso, rezando. Isso é reza. Jesus não disse para você ficar repetindo isso. Ele apresentou ali o molde, né? Ele apresentou ali como orar, não é o que orar. Quando ele diz Pai que está nos céus, ele está dizendo que quando você orar, tenha noção que Deus está no céu, ouvindo a sua oração. Aí ele diz, olha, seja feita a tua vontade. Então quando orar, lembre-se de falar com Deus, seja feita a tua vontade, porque a nossa vontade muitas vezes é imperfeita. Quando ele colocou uma condição, você orou, você quer que Deus te perdoe? Então perdoe aquele que te ofendeu também. Veja só que ele está ensinando sobre oração. Não é o que você vai orar, que vai repetir. Isso não é oração, é reza. Orar é conversar, falar com Deus, é um diálogo. Você fala e você ouve também. Tópico 2, subtópico 1, a oração modelo. Jesus ensinou a oração modelo para que não nos percamos em vãs repetições. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, adoração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, soberania. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dependência. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, condicional. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, livramento. Porque tu é o reino e o poder e a glória para sempre. Exaltação. Amém. Mateus 6, 9 a 13. Então veja que nesta oração tem aí todos os requisitos necessários para se fazer uma oração. O que mais importa na hora de fazer uma oração. Então aí tem comunhão, tem intimidade, tem simplicidade, tem aí dependência de Deus, reconhecimento da sua soberania, do seu poder. Então quando você diz Pai Nosso que está no céu, você está dizendo o quê? Eu pertenço, eu sou filho de Deus. Está chamando Deus de Pai, reconhecendo que Ele é o nosso Pai. Santificado seja o teu nome. Olha aí, santo é o nome de Deus. O nome de Deus não é para brincadeira, não é para desrespeito, não é para piada, né? É santo o nome de Deus, não é para ser dito de qualquer maneira toda hora. Quando dizemos venha a nós o teu reino, olha aí, nós estamos desejando que Deus domine sobre nós, sobre o nosso país, sobre tudo. Seja dono de tudo que nós possuímos.
Então Ele seja soberano sobre tudo e sobre todos. Então seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha aí, a vontade de Deus é soberana, é perfeita. Então nós temos que nos submeter a essa vontade. Qual é a vontade de Deus para mim? É essa, então eu vou me submeter a esta vontade. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, que, olha bem, hoje, não é ontem nem amanhã. O de ontem já foi. Amanhã pertence a Deus. Então é hoje. Nós só temos o hoje, na verdade. Nós estamos esperando Jesus voltar? Hoje. Queremos que Deus nos sustente que dia? Hoje. Tem muita gente vivendo na ansiedade. O que é isso? Preocupação com o futuro. Olha só. Ah, será que amanhã vou ter o que comer, o que vestir? Ah, eu não quero filho, não, sei lá. Será que eu vou dar conta de tratar, de educar? É a preocupação excessiva com o futuro. Mas Jesus ensinou que não estejais inquietos, ansiosos pelo que vai acontecer amanhã. Confie em Deus. Ele trata de passarinho, dá roupa bonita para flor. E você está pensando o quê? Que não vai cuidar de você? Que é filho? Não seja incrédulo, mas seja crente. Muita gente com depressão. O que é depressão? Preocupação excessiva com o passado. O passado passou. Larga isso. Então o que importa hoje, esteja em comunhão com Deus hoje. Tenha hoje, né, o que comer, o que vestir, onde morar. Hoje. Deixa Deus se preocupar com o futuro. Não é você não. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Olha, perdoa-nos as nossas ofensas. Então, sempre pedir perdão. É uma oração necessária, importantíssima, sempre. Pedir perdão a Deus. Lembre-se de tudo que você falou errado, fez errado, agiu errado. Peça perdão. Assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Então, cuidado. Se você não anda perdoando quem te ofende, como é que você quer que Deus ande perdoando o que você faz de errado? As suas ofensas a Ele. Isso aí é condicional. Então, se perdoa os outros, Deus perdoa nós. Se nós não perdoamos os outros, Deus também não perdoa nós. Não nos deixeis cair de tentação, olha só. Por quê? Somos fracos, devemos reconhecer diante de Deus que nós somos fracos. Diante de Satanás e seus demônios, não. Digo fraco, eu sou forte. Agora, diante de Deus, diga, Senhor, eu sou fraco. Me segura, me protege, me livra das tentações. Porque eu não aguento tentação, eu cedo, eu sou fraco. Diante de Deus é assim. Livra-nos do mal, olha aí, a oração, pedindo a Deus, me livra do mal, me livra das coisas ruins, dos inimigos, né, das armadilhas. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, reconhecendo então o poder, a glória, a honra, tudo pertence a Deus. Deus é soberano, é dono, proprietário de tudo. Está no controle de tudo. E também de todos. Tudo isso aí, bem detalhadozinho, nós temos no material que nós vamos enviar para você. Entre em contato e eu envio para você gratuitamente. PDF, PowerPoint, né? Estudos escritos em Word também, para que você possa entender melhor. Isso aí tem bastante detalhe, cada tipo de oração aí, nós temos lá tudo escrito direitinho, está no nosso material. Tópico 2, subtópico 2, a oração em secreto. A oração é essencial em nosso relacionamento com Deus. Afinal, o próprio Senhor Jesus, enquanto nesta terra, tinha uma intensa vida de oração. Basta ver Marcos 1,35, Lucas 3,21, 9,29, 11,1. Ninguém precisa saber o nível de conversa que temos com o Senhor. Não é preciso orar como os hipócritas para ser ouvido pelos homens. Mateus 6, 5-6. Mesmo que haja oração coletiva na igreja, precisamos tirar um tempo a sós com Deus. Todos nós temos algumas particularidades com Deus. Não importa se é de madrugada, pela manhã, no final da tarde ou ao meio-dia, depende do momento de cada um. Então, esta oração em secreto tem uma importância muito grande. Olha, você pode escolher qualquer hora para falar com Deus. Aí, qualquer hora do dia, da noite, não importa. Agora, biblicamente, nós vamos ver que sempre Deus falou com os homens de madrugada. É ali sempre entre
3 e 6 da manhã. Pode olhar, biblicamente sempre assim. E Deus diz que os seus profetas levantavam de madrugada, madrugando aí, e falando o que Deus havia falado para eles. Sempre madrugada. Jesus sempre se levantava de madrugada para orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Primeira vez, madrugada. Davi orava 3 vezes ao dia também. Então veja só, a oração é muito importante, essa oração só você e Deus. Todos os homens usados tremendamente por Deus, todos os homens de Deus realmente, que nós podemos comprovar, eram homens de Deus que fizeram grande obra para Deus. Todos eram homens de oração. E os que existem hoje, todos são homens de oração. Se você conhecer um homem que não ora, já sabe. Este homem não tem futuro. Pelo menos com Deus não. Então existe a oração na igreja, né? Existe a oração em casa, ali no grupo, ali, às vezes tem o grupo de oração, tudo bem. Mas a oração só eu e Deus é a mais importante. E essa que deve haver por parte de todo crente. Olha, se todo crente tivesse 1 hora de oração todo dia, eita, a igreja seria outra coisa. A igreja teria uma prosperidade muito grande. Ganharia milhões e milhões de almas. Nós já teríamos pelo menos uns 70% de pessoas salvas. Olha o exemplo da Coreia. Veja o que era a Coreia antes. Veja em que se transformou. Veja a quantidade de crentes. Veja a oração, a importância da oração na igreja da Coreia. A maior igreja do mundo. Veja a importância. Baseado em que ali? Tudo é baseado em oração. E as pessoas oram todas, mais de 1 hora por dia. Todos os crentes são treinados na oração. As crianças todas são treinadas na oração. Eles chegam ao Brasil e ficam assustados. E eles falam, os brasileiros não oram. Não sabem o que é oração. Tópico 2 sobre tópico 3. Os vários aspectos da oração. A oração deve ser específica ao máximo. Se você souber o nome do pecado, não peça perdão de forma geral. Fale a Deus o seu pecado sem disfarces de mente. As suas necessidades do dia a dia também deverão ser específicas. Filipenses 4:6. O Senhor quer ouvir de nossa boca o que queremos. O Senhor sabia, mas queria ouvir a resposta da boca do cego de Jericó. Por isso perguntou a ele, que queres que te faça? Não perca tempo com rodeios ou englobando tudo. Seja pontual no seu pedido. Cada caso é um caso. Salomão pediu sabedoria e conhecimento para guiar e julgar o povo. Deus já sabia e conhecia o seu coração no pedido honesto que fez, ao ponto de Deus acrescentar tudo mais que ele não havia pedido. Segundo de Crônicas, são 7-12. Então Deus sabia tudo que ele havia pedido, mas Deus também sabia todas as coisas que ele necessitava a mais. Então Deus concedeu o que Salomão pediu e mais ainda. O que Salomão fez com o que Deus lhe deu? Aí o problema. Que ele não manteve a comunhão, não manteve a oração. E aí foi após a sua multidão de mulheres e acabou caindo na idolatria. Então é importante, né? Interessante a oração. Você vai dizer para Deus o que Deus já sabe. Mas se você não disser, Deus também não lhe dá. Então nesse material que eu vou enviar para você, tem aí um estudo sobre oração muito bom. Por exemplo, primeira oração na Bíblia. Está lá em Gênesis 4:26. Deus ouve as orações. Salmo 65:2. Temos a ajuda do Espírito Santo para orarmos. Olha aí. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E lá diz que nós não sabemos orar como convém. Está aí, Romanos 8:26. Temos a ajuda de Jesus para orarmos. Romanos 8:34. Temos intercessor na terra, o Espírito Santo. Temos um intercessor junto ao Pai, à direita do Pai, que é Jesus. Temos a certeza que nossas orações chegam ao céu. Veja aí Apocalipse 5:8. Sabemos que as nossas orações sobem para Deus
com incenso, como está em Apocalipse 8:34. Foi-nos dado ordem para orarmos, 1 de Crônicas 16:11, Marcos 13:33. Quando orar? Todo o tempo, Efésios 6:18, 1 Tessalonicenses 5:17. Com qual tipo de oração devemos orar? Toda, Efésios 6:18. A resposta é prometida, Isaías 58:9, Lucas 11:9. Aí temos uma forma de oração pública ou em família, oração de concordância, Mateus 18:19, Atos 1:14, Atos 4:24, 37. Condição de quem ora: contrição, sinceridade, justiça, obediência, brevidade na oração, está aí, postura, oposição na oração, em pé, assentado, ajoelhado, deitado, tudo tem na Bíblia. Aí tem prostrado, tem inclinado. Outra forma de oração, secreta, oração pela manhã, está aí, Marcos 1:35, Daniel 6:10, Salmos 55:17. Oração à tarde, Daniel 6:10, Atos 3:1, Salmos 55:17. Oração à noite, Lucas 6:12, Daniel 6:10, Salmos 55:17. Oração pública de Jesus, Lucas 3:21. Oração perdoadora, Mateus 6:14, 15. Tipos de oração, vamos ver aí pelo menos alguns tipos, olha aí. Arrependimento, agradecimento, louvor, adoração, petição, entrega, consagração, intercessão. Tudo isso está aí no nosso estudo mais detalhado que você vai poder ler aí direitinho, aprender muita coisa sobre oração. Tem os inimigos da oração também, olha aí, os principais: Satanás, o mundo, as ocupações, nós mesmos, o tempo, o espaço, pecados não resolvidos e inimizades, cansaço, pressa, incredulidade. Então veja, muita coisa, muito estudo bíblico aí para você, nesse material que nós temos para enviar para você gratuitamente. Basta entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Tópico 3, a dedicação à oração. Oração é o oxigênio da alma que mantém o vigor da vida espiritual. A oração é a chave, Mateus 7, 7-8. É um mandamento bíblico, segundo o livro de Crônicas 7:14, Isaías 55:6, Jeremias 33:3. Jesus deu exemplo quando orou por si mesmo, João 17, 1-2, pelos seus discípulos, João 17, 15-19, e pelos pecadores, João 17, 20, Lucas 23, 34. Oração é uma necessidade espiritual. Então veja, a oração ao mesmo tempo, olha, alma, ao mesmo tempo, espírito. Quando você ora na própria língua, sua de origem, que você entende, alma. Quando você ora em línguas, espírito. Então as duas coisas devem ser colocadas aí em ação, né, em atividade. Então a oração, ela vai ao mesmo tempo nos ajudar muito. Até os médicos dizem que a pessoa que ora tem uma saúde muito melhor do que aqueles que não oram. Tanto a saúde física quanto a saúde mental. Está comprovado até pela ciência. Então a oração faz bem, sempre a oração faz bem. Deve sempre ser uma coisa prática na nossa vida. É só você comparar uma pessoa que ora muito e uma pessoa que não ora e você vai ver a grande diferença. Então nós vemos o exemplo de Jesus. Se Jesus deu exemplo, imagine nós. Jesus era um homem de oração. Jesus se levantava todo dia de madrugada para orar. Está aí na Bíblia. Jesus orava na rua, na praça, na beira do mar, no templo. Em qualquer lugar que ele estivesse, ele orava. Os discípulos, os apóstolos oravam? Oravam muito. Vamos ver exemplo de oração aí em toda a Bíblia. Os profetas, os apóstolos, né? Todos os discípulos, tudo eram sempre pessoas de oração. Não existe homem de Deus que não seja homem de oração. Tópico 3 sobre tópico 1. Orar em todo lugar. Oração não tem lugar previamente definido, mas a Bíblia nos relata que Jesus e os discípulos oravam no templo, Mateus 21:13, Atos 3:1. A Bíblia também fala da oração nos nossos aposentos, Mateus 6:6, da oração nos montes, Mateus 14:23, ação perigosa para os dias de hoje em alguns lugares, oração em praça pública, nas esquinas da rua. Não há proibição dessa oração, mas a recomendação é para não fazer como os hipócritas, Mateus 6:5. Para orar o tempo todo, não tem como marcar um lugar exclusivo ou único. Então veja, orar
aproveitar todas as oportunidades para orar. Não importa onde, nem quando. Agora, sempre lembrando, a oração mais importante que existe é a oração pela madrugada. Só você e Deus, e ali em íntima comunhão. Não existe oração mais importante que essa. Tanto é que o próprio Jesus fazia. Sabendo também que não existe oração mais perfeita do que a oração em línguas. Orar no Espírito Santo. Orar em línguas. Agora, a oração não deve ser feita para se mostrar. Não deve ser feita para que outras pessoas orem. Para que outras pessoas ouçam, elogiem, achem bonito, né? Tem gente que vai fazer uma oração, ele fica pregando para Deus, ele fica explicando as coisas para Deus. Tem gente que usa palavras dificílimas, né? Que não é do vocabulário da pessoa, a gente sabe disso, conversa com a pessoa, sabe que não é. Mas na hora de orar, então ele está fazendo uma coisa para se mostrar para os homens. Deus não recebe, está perdendo tempo com essas coisas. Está fazendo um papel ridículo diante de Deus. Tem gente que gosta de ir lá para o monte orar, tudo bem, quer ir, vá. Mas Jesus ia para o monte por causa da multidão que andava atrás dele. As pessoas queriam que Jesus orasse por eles, queriam ser curados. Alguns andavam atrás de pão, né? Jesus multiplicou pães e peixes. Você pode imaginar o tanto de gente que queria tocar em Jesus, conversar com Jesus, estar perto de Jesus. O que ele fazia? Colocava os discípulos ali, ele ia para um monte, colocava os discípulos ali embaixo, chamava Pedro, Tiago e João para ficarem mais perto dele, né? E ele ia para um lugar um pouco mais acima ainda e orava. Então veja, o que acontecia? Ele estava ali se protegendo para poder ter um tempo sozinho com Deus, colocando pessoas para cercar a multidão, para não chegar até ele, porque aquela hora era a hora exclusiva dele falar com o Pai, era a oração. Jesus estava aqui como homem. Então nós não precisamos orar lá no monte. Nós não temos uma multidão atrás de nós, nós não pregamos o Evangelho como Jesus pregava, ensinava e curava a todos. Nós não estamos pregando o Evangelho assim. Por que temos que ir para o monte? Faça do seu quarto o seu monte. Só você e Deus. Olha, Jesus queria ficar o quê? A sós com Deus. Então você vai para um monte com um monte de gente. Isso não é orar a sós. Isso não é intimidade com Deus. Então veja só, tem muita gente querendo aparecer, né? Como orador e tal. Sobe lá para cima do monte, não bota na internet que está no monte, né? Passa a oração aí que eu estou aqui no monte. Então, gente, oração não é isso. Então, ore. Entre para dentro do teu quarto, fecha a porta, ore. Não precisa ninguém ver, ninguém saber. Só Deus. Agora, tome cuidado com os falsos ensinos que existem por aí. Tem pessoas aí dizendo assim, mas tem que orar todo o tempo, então não precisa ter uma hora específica. Tem que ter hora específica, sim, senhor. Se Jesus tinha, os apóstolos tinham, todos os homens de Deus tinham, Daniel tinha, Davi tinha. Por que você quer mudar isso? Tem que ter, sim, senhor, oração específica, hora específica, sim, senhor. Agora, quando fala todo o tempo, quer dizer que todo o tempo, se você estiver disponível, que possa orar, ore. Mas não deixe aquela hora só você e Deus, aquela intimidade ali. Só Deus ouvindo você. Tópico 3, subtópico 2, orar o tempo todo. A oração não tem hora marcada para acontecer, não tem tempo determinado. A palavra de Deus diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Ela é um recurso que não fica velho, nem sai de moda. Diante da quantidade de assuntos, a conversa com Deus não acaba. Sem oração, nenhuma apresentação espiritual poderá ser compreendida como manifestação do poder e presença do Espírito Santo. Atos 1,4, Efésios 6,18, Lucas 12,37, 21,36. Então, todo o tempo disponível que você tiver, ore. Aproveite. Agora, não deixe aquela oração só você e Deus. Nunca deixe. Cuidado, muita gente vai tentar tirar isso aí. Muita gente vai tentar atrapalhar isso aí. Estão sendo usados pelo diabo, na verdade. Então tome cuidado. Não deixe a sua oração íntima com Deus. Só você e Deus. Jesus disse, entra no teu quarto. Fecha a porta. Fecha a porta quer dizer o quê? Não deixe ninguém entrar, é só você e Deus. É coisa íntima, particular. Então fale com Deus em secreto. Ou seja, é só você e Deus. E aí depois você vai ser recompensado publicamente. Deus vai te usar publicamente.
Então, quando você for usado por Deus, todos vão perceber que é uma coisa de Deus realmente, porque você é um homem de oração. Haverão sempre os invejosos, haverão sempre os difamadores, haverão sempre os falsos mestres, falsos pastores, falsos cristãos, falsos irmãos, falsos profetas, sempre haverão. Não se preocupe. Quanto mais perseguido você for, mais correto você está. O que é que Jesus disse quando disserem todo mal, mentindo a respeito de você? Você é bem-aventurado, fique alegre, feliz com isso. Então se dobre, se humilhe diante de Deus na oração. Tenha fé que Deus está ouvindo, Deus está providenciando tudo, está cuidando de você. Tópico 3 sobre tópico 3. Orar sem jamais esmorecer. A oração deve ser contínua, perseverante e com paciência. Lucas 18:1, 1 Tessalonicenses 5:17, Romanos 12:12, Salmos 41. O que não devemos é insistir em pedidos com motivos maus, visando tão somente próprios prazeres. Devemos pedir para abençoar o próximo e compartilhar com o reino de Deus. Tiago 4:3. Porém, quando há dúvida no coração, Tiago 1:6, iniquidade, 1 João 1:8-9, Salmos 66, 18-19, quando não confessamos os pecados, Provérbios 28:13, quando alimentamos sentimentos de ressentimento e ódio, Marcos 11:25, quando não perdoamos, Mateus 6:12-15, nossas orações podem ficar impedidas de serem recebidas. Todas as orações são ouvidas, mas nem todas são respondidas. Nem sempre identificamos as causas para não recebermos o que pedimos em oração. Porém, devemos sempre confiar em Deus em todo o tempo. Então veja, Deus está disposto a ouvir a nossa oração todo o tempo. Deus quer sempre nos abençoar, quer sempre nos usar. Veja, Jesus mora em nós através do Espírito Santo. Então ele continua pregando, ensinando, curando a todos, libertando, através de nós. Veja bem, Deus sempre tem o desejo de que nós estejamos na sua presença, desejando representarmos Jesus na terra, pregarmos o Evangelho, continuarmos fazendo a obra que Jesus começou a fazer. Jesus continua fazendo agora através de nós. Nós só temos que nos dispor, entrar na presença de Deus, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou à disposição, usa-me. É isso, Deus está querendo que a gente faça isso. Agora, temos que tirar o quê? Os empecilhos. Então, na oração, retire os empecilhos. Peça perdão, se humilhe diante de Deus, se coloque à disposição de Deus. O que Tiago diz? Pedis e pedis mal. Por isso vocês não recebem. Por quê? Porque pedem para gastar os seus deleites. Você está pedindo para se divertir. Jesus não estava aqui para se divertir. Você representa Jesus. Você tem que sofrer pelo Evangelho, se esforçar para que as pessoas sejam salvas, dar a sua vida para que as pessoas sejam salvas. E aí você está querendo vida mansa. Aí é uma oração que não é respondida. Conclusão. No necessário cultivo diário da vigilância e oração, somos dependentes da revelação da vontade de Deus nas Escrituras Sagradas e da ajuda do Espírito Santo. Assim, não corremos o risco de termos como base a mera percepção humana e uma autossuficiência enganadora. Então, persevere, tenha constância nessa oração. Busque sempre, esteja todos os dias ali na presença de Deus, na intimidade com Deus. Desde que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, todos os dias de madrugada, eu estou lá, só eu e Deus, todos os dias. Isso é importante. Faça isso. Olha, são coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Deus quer nos usar muito, muito, muito para abençoar as pessoas, para que as pessoas sejam salvas, sejam libertas, sejam curadas, sejam transformadas. Então, você precisa de entrar lá, naquele quartinho, naquele aposento, naquele lugar, que é só você e Deus. Quando você faz isso, se coloca à disposição de Deus, então você será usado por Deus poderosamente.
Jesus disse, olha, no oculto você fala comigo e publicamente eu vou te recompensar. Existe recompensa pela oração que você faz juntinho de Deus, só você e Deus. Creia nisso. Vamos orar. Se você ouvindo essa palavra, sabendo, crendo que Jesus veio ao mundo como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, todas as nossas maldições, tudo que nos era contrário. Então, ele pegou sobre ele tudo isso. Nós estávamos sujeitos ao juízo de Deus. Estávamos condenados a morrer na cruz e ir para o inferno, depois lago de fogo e enxofre. Mas Jesus pegou sobre ele a nossa condenação. Ele morreu em nosso lugar, nos substituiu ali naquela cruz. Morreu por nós, nos comprou para ele. O preço foi o sangue de Jesus. Veja só, mas ele foi justificado em espírito, ele ressuscitou, está à direita do Pai, orando, intercedendo por nós. Você crê nisso? Então você é salvo agora, você recebe agora o perdão de Deus, você recebe o Espírito Santo que vai morar com você agora, dentro de você a partir de hoje. Você passa a ser morada, templo do Espírito Santo. Crê nisso e receba agora. Vamos orar juntos. O Espírito Santo agora está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Comece a pedir perdão a Deus. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida a Deus e receba Jesus como único Salvador e Senhor da sua vida agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, olha só para essas vidas. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Jesus Cristo se manifestou. O Filho de Deus deu a vida por nós naquela cruz. Receba agora, receba perdão, receba a misericórdia de Deus. Seja filho de Deus a partir de hoje, que o Espírito Santo mora em você a partir de hoje, em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade vai saindo, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas e cura. Faz maravilhas na vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, então, dá aí um like. Se inscreva aí no nosso canal, passe o link desse vídeo para outros, para divulgar esse vídeo para outros também. Todos precisamos aprender juntos a palavra do Senhor. Não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, e mais estudos escritos, tem muito estudo escrito essa semana aí sobre oração, então eu envio para você gratuitamente, via PDF, Word, PowerPoint, os slides e os estudos. Basta você entrar em contato conosco, por esse telefone que está aí, DDD 99 e o telefone 991520454. É meu WhatsApp. Então entre no WhatsApp, entre em contato, diga, eu quero revista Betel. Diga, eu quero comentários da revista Betel, slides da revista Betel. Aí coloque lá o seu nome e a cidade onde você mora, para me fazer o seu cadastro no grupo e enviar para você toda semana gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, e também não trabalho secularmente, trabalho exclusivamente para Deus. Eu comento as revistas Betel, CPAD, também da Central Gospel. Então, se você deseja nos ajudar, com R$5, R$10, R$20, R$100, R$500, não sei. Se você puder nos ajudar, ajude. Eu preciso pagar o aluguel, minha casa, eu tenho uma casa no Maranhão que estava alugada e me ajudava a pagar a casa aqui. Agora, a pessoa saiu, ainda deixou a casa estragada, a casa está desocupada. Tem lá uma turma de drogados que sentaram na calçada, não querem sair mais. Estão lá mexendo com drogas e tudo, né? Dormindo lá e tudo. Aí não consigo alugar a casa. Estou precisando de ajuda para pagar o meu aluguel aqui em Cajamar. Então, por favor, envie qualquer quantia para nos ajudar. Deus com certeza recompensará a sua atitude, a sua ajuda, o seu amor. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.